discutindo com a comunidade, discutindo com a academia, discutindo com o poder público, numa parceria conjunta, todos na mesa, é difícil, mas temos conseguido. Isso se torna mais confiável, vamos dizer assim a palavra, para todos nós da comunidade. A comunidade que recebe não olha tão desconfiadamente de quem está chegando, e quem está chegando não chega tão prepotente em cima de uma comunidade. Não que você seja, mas é natural você chegar e aquele local não está preparado para você. E eles se sentem assustados, estão invadindo o meu pedaço. Quem disse que eu quero isso aqui? Quem disse que vai ser assim? A discussão tem que ser colocada. Dentro desse projeto do JIT, tem uma situação que a gente faz, que é a certificação do território. Quando a gente fala em cultura, fala em todos, não é cultura, arte, cultura, é a cultura do costume. Então, nessa certificação do território, o que a gente faz, na realidade, é medir os valores, e medir a forma, e medir o jeito que aquele povo vive, que aquela comunidade vive, e como iremos atuar junto com eles. Porque nem sempre um projeto que a gente pensa que está sendo socialmente correto, que a gente pressupõe que qualquer projeto social, de qualquer iniciativa, de qualquer empresário, ele está bem intencionado, está corretamente desenhado, mas nem sempre a população percebe que está qualificando a vida dela naquele momento. Então, dentro da certificação, existe um índice de percepção, e esse índice vai ser mostrado para a comunidade de tempos em tempos, de uma forma que ela possa perceber, e a gente pode, ao bater o olhar, sentir qual eixo não está de acordo, que tipo de projeto que está acordado ou não. Esse índice de percepção é o mais importante desses todos, porque ele traz a harmonia, ele traz a credibilidade, porque estamos dizendo o seguinte: esse projeto eu acho que é bom para você, mas ele não está qualificando a minha vida. Então, não está bom, ou ele está errado no tempo, ou ele está errado na comunicação, uma vez que errado ele não está, ele está bem desenhado. Mas a população tem que perceber, com a sua cultura e com o seu jeito de ser, se aquilo ali está no tempo certo, se aquilo ali que vai dar certo. E essa responsabilidade, ela não acaba na implantação e na conquista da licença. O que nós acreditamos é na sequência e na consequência dos nossos atos. E é com isso que a gente trabalha. Eu espero que vocês possam nos visitar, estão convidados a visitar o Porto do Açu e a se instalarem lá. Eu acho que é uma grande vantagem, como diz o doutor Lezé, a logística também é transporte, e transporte é transformar a distância física em distância econômica. Lá no Porto, nós estamos tentando fazer isso para oferecer às indústrias que lá se instalem. Eu convido vocês a visitarem o nosso Porto e a nos ajudarem a corrigir, porque, na premissa que nós temos lá, nós somos empresa aberta, captamos dinheiro do mercado, transparência total é uma obrigação, mas a premissa principal, como diz aqui o Luiz agora há pouco, nós não temos compromisso com o erro. Nós temos que ter olho crítico o tempo todo e trazer crítica o tempo todo. Nós, todos aqui, empresários, já temos um crítico ferrenho, que a gente fala que nos ajuda a ganhar dinheiro com a credibilidade, que é o Ministério Público. Aonde você pisa, tem sempre uma ação civil, alguma coisa nos fiscalizando, a todo mundo que desenvolve o projeto, mas isso é bom, que nos ajuda a ser mais transparente. E quanto mais transparente, mais credibilidade, quanto mais credibilidade, o investidor acredita, e nós conseguimos transformar isso em realidade. Então, eu convido vocês a ir lá, e que esse livro possa ajudar alguma coisa, humildemente ajudar dentro do nosso processo, que vocês possam nos ajudar criticando e acrescentando coisas ao livro do JIT e em suas visitas, em futuras visitas ao Porto do Açu. Muito obrigado a todos. Passamos a palavra ao gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Shelley Souza Carneiro. Bem, boa tarde, boa noite a todos e a todas, eu acho boa noite já, né? Eu queria cumprimentar o Dr. Erling Lawrence, e quem não sabe, o Dr. Erling Lawrence foi praticamente um dos grandes nomes da ECO 92, né, da Rio 92. Talvez um dos maiores nomes naquela época em que tinha o Dr. Eliezer e ele e outros grandes nomes da indústria trabalhando na Rio 92.
é um homem, foi presidente da Cenibra durante muito tempo e trouxe o papel celulose para o Brasil. Um grande empresário brasileiro, né, que está aqui, que eu tenho a honra de revê-lo novamente, né, e que eu queria parabenizá-lo como representante do IBIO. Né. Queria cumprimentar a professora Inglória, primeiro pela capacidade intelectual, pela ideia, pelo trabalho, pela ação que ela vem trazendo para nós, todo um trabalho de base em termos de sustentabilidade. Segundo, pela vontade de conquistar uma ideia que nós ainda não temos incutida dentro da nossa cultura, né? A ideia de transformar a cultura numa das variáveis da sustentabilidade, tirando esse tripé básico que nós temos da economia, da sustentabilidade, do meio ambiente e do social. E trazendo a cultura para entrelaçar todos esses três elementos, né? Então, ela traz uma ideia intelectual, uma pessoa de universidade, é uma pessoa de tremendo conhecimento, e vocês vão ver no livro que eles estão apresentando hoje a sua grande contribuição, né, o seu ponto de apoio intelectual, as ideias que estão sendo transmitidas através do livro que está sendo colocado. Eu gostaria de dizer, também cumprimentar o diretor de sustentabilidade do Grupo EBX, meu caro amigo Paulo Monteiro, né, uma pessoa que eu tenho uma satisfação imensa de conhecer e que aprendo muito energia com ele, né, muito mesmo, Paulo, é um prazer grande te conhecer, ter te conhecido e ter trabalhado muito com a EBX em vários aspectos da energia do país. Eu queria também cumprimentar o diretor-presidente do IBIO, Eduardo Figueiredo, né, mineiro, trabalhou na Uzi Minas há muito tempo e que agora está trabalhando no IBIO, trazendo a sua contribuição, a sua inteligência a esse projeto que está sendo desenvolvido no Brasil. Queria também ao Luiz Osterbeck, presidente do Instituto Politécnico Tomar. Eu ouvi, pela primeira vez falando, fiquei encantado com a sua palestra, Osterbeck, em Ipatinga, em Minas Gerais, onde vocês estavam começando a fazer um trabalho, né, na zona do aço de Minas Gerais, com o apoio do governador Aécio Neves, na época, o governador Anastasia não tinha entrado ainda, estava no fim do governo, né? E nós tivemos a oportunidade de ver um seminário, né, principalmente do que vocês estão propondo no livro, né, que é a gestão integrada de território, e eu fiquei impressionado de ver as suas colocações, o seu grande trabalho. Você também vem da parte acadêmica e tem um grande estudo, estudos, inclusive, práticos, bastante interessantes em Portugal, né? E acompanha em todo o mundo o que está acontecendo nesses aspectos. Eu queria dizer do número enorme também de pessoas que participam desse trabalho em todo o mundo, né? Sejam espanhóis, sejam até a China agora, né? Pelo que eu vi, né? Seja a África, quer dizer, vários países do mundo estão se integrando, ainda num processo de piloto, alguns processos pilotos, alguns processos transitórios ainda em prática sendo colocados, mas os resultados, além de toda a tecnologia que vem por trás disso, mas os resultados são fantásticos, né? A gente tem visto aqui na EBX já resultados palpáveis, na zona do aço, com apoio da Uzi Minas, com apoio da Cenibra, com apoio da Vale também, agora que entra e está discutindo, mas com o governo de Minas participando ativamente, nós temos visto resultados fantásticos. E isso serve para que a gente, no livro que está sendo hoje colocado para os senhores, que a gente tenha um momento de reflexão, né? Um momento de reflexão sobre a cultura, como ela é importante dentro desse processo, desse tripé, né? Trazendo a sustentabilidade para um momento mais de reflexão e de ação, né? Não basta refletir, nós precisamos de começar a sair do planejamento, o planejamento da vida toda, para pôr isso em ação e verificar os resultados, não só para o setor empresarial, mas para toda uma comunidade em torno desse processo. Eu gostaria de dizer da honra, né? Ontem nós tivemos o primeiro livro sendo lançado na EBX pelo presidente que está aqui, né, conosco agora, pelo nosso presidente, e eu queria dizer da satisfação da CNI de estar com o doutor Eliezer
né, no projeto que ele vem desenvolvendo na frente do IBIO, né, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com um livro bastante interessante para reflexão, né. Eu, então, gostaria de encerrar, né, fazendo o meu agradecimento sincero pela CNI, pelo presidente da CNI, que eu represento aqui, né, para que toda a equipe do IBIO, toda a equipe que está trabalhando, continue nesse trabalho junto ao setor industrial. Eu acho que nós vamos ter um somatório de resultados muito interessantes, que, ao longo do tempo, vão se mostrar palpáveis, vão se mostrar factíveis para os setores industriais, trazendo para nós, na ponta, reflexos de sustentabilidade, reflexos de diminuição de custos, né? Não custo simples, apenas custo. Quando eu falo em custo, eu falo em valor também, né? E valor é custo. Se a gente pensar em todo o espectro de custo, a gente vai ver que a gente tem ganhos enormes em termos de valores, quando a gente faz a equação correta, né? Bem, era isso, né, que eu queria colocar. E meus parabéns a vocês. E pode ter certeza que a CNI, por orientação do nosso presidente, né, estará sempre junto com vocês nesse trabalho, né, e apoiando esse trabalho em todo o Brasil. Parabéns. Ouviremos a seguir o diretor-presidente do IBIO, Eduardo Figueiredo. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar os participantes da mesa, Paulo Monteiro, um grande companheiro nosso, representante da empresa que acredita desde o início na metodologia que está proposta nessas publicações e no trabalho que a gente vem fazendo. Da mesma forma, a CNI, representada pelo Dr. Shelley aqui, tem acreditado na proposta, no IBIO, no trabalho que nós temos feito e nos apresentado aí ao redor do Brasil, né, como uma proposta viável. Ing, Lore e Luiz, companheiros de trabalho, acho que são os grandes responsáveis por esse momento, né, os responsáveis tanto intelectualmente como pela capacidade de agregar essas cabeças valiosas dispersas aí pelo mundo, né, em torno de uma ideia em comum. Seu Lorentzen, acho que não tem necessidade nenhuma de apresentar, todos conhecem, eu tenho um privilégio enorme de trabalhar, tanto com o seu Lorentzen, meu presidente do conselho, quanto o Dr. Lezé, que infelizmente não está presente aqui, mas eu acho que aqui todos entendem o privilégio que é de trabalhar com dois representantes. Praticamente todas as questões relacionadas à sustentabilidade nos últimos 20 e poucos anos têm o nome dos dois envolvidos de alguma forma, na maioria das vezes diretamente. Há 20 e poucos anos atrás, em uma visita ao projeto Carajás, acompanhados do Sr. Lorentzen e do Dr. Eliezer Batista, o Sr. Smith-Charning teorizou o conceito de desenvolvimento sustentável que foi lançado na Rio 92, na Eco 92, há 20 anos atrás. O projeto Carajás, naquela época, era diferenciado dos outros projetos porque inseriu dentro do seu planejamento as questões ambientais e sociais de forma significativa, ou seja, não eram questões paralelas ao projeto, mas eram questões inerentes ao planejamento do próprio projeto. Então, uma cidade foi desenhada com aspectos todos planejados para que aquela sociedade que vivesse ali tivesse suas necessidades básicas e mais sofisticadas atendidas, 1 milhão de hectares de florestas ao redor daquele tipo de exploração mineral, e a sua inserção no território através também da construção de uma cidade, na época de 5.000 habitantes, Paraopebas, como forma de entendimento do que seria um empreendimento pensando todas essas questões.
Então, esse empreendimento gerou aí o cunho do desenvolvimento sustentável, foi uma das grandes inspirações para isso, e, a partir desse momento, há 20 anos atrás, o mundo inteiro saiu em busca de aplicações dessa teoria. O desenvolvimento sustentável, o fato de nós pensarmos nas questões ambientais e nas questões sociais, além das questões econômicas, se a gente for pensar bem, isso chega a ser óbvio. No momento que a gente tem uma população grande no mundo e que a gente sabe que há ameaças nas tensões sociais e nas rupturas ambientais, é um pensamento que eu acho que é difícil de você negar a existência da necessidade disso. Agora, como fazer isso é que é a questão mais complicada. Então, há 20 anos, a gente vem tentando, através de protocolos, protocolo de Quioto, Agenda 21. Há uma questão que hoje me parece que está ficando cada vez mais clara e é a base da compreensão da gestão integrada de territórios, que foi a ausência do fator cultural dentro dessa equação. A sustentabilidade, todas as conversas envolvidas nesse tema, a mim me parecem que tinham como premissa o consenso, ou seja, o fato de que todos nós no mundo teríamos que entender a mesma coisa, que o meio ambiente tem que ser preservado, que o social tem que ser promovido e que o desenvolvimento econômico tem que ser equalizado ao redor do mundo. Agora, é extremamente complicado você tirar um consenso. Como disse o Besserman ontem no lançamento, não tem jeito, ou é vascaíno ou é flamenguista. A gente tem esse drive humano, ou você é paulista ou é carioca, ou é americano ou é chinês. É muito complicado ter um consenso sobre as questões que são relevantes para as diretrizes do mundo, ou seja, que tipo de mundo a gente quer em relação a CO2, quais são os limites, a relação entre CO2 e o desenvolvimento, ou seja, a produção de aço, qual é a relação que os meus interesses são diferentes do interesse de uma pessoa que está do outro lado da rua. Então, consenso é muito difícil. O tema Global Understanding, ou seja, entendimento global, entendimento entre todas as partes, ela não necessariamente passa pelo consenso, mas passa pelo entendimento dos dilemas que estão embaixo dessas questões. É feito de escolhas. A proposta de gestão integrada de territórios, então, ela tem como base isso, o entendimento da cultura, do comportamento do ser humano e de como é que nós podemos entender a melhor forma de escolha dos dilemas que se apresentam na nossa realidade. Me avisaram aqui que o tempo, então eu estou encerrando, desculpa. Continua a mesma questão, tudo bem. Então, o fator cultural tem que vir à tona, e o entendimento global seria o tema que a gente tem que buscar agora. Continua a pergunta, como é que a gente faz isso? As questões práticas, as questões teóricas, elas são muito viáveis, nós temos intelectuais muito capazes de desenvolver isso. Agora, a prática é extremamente complicada. O que ficou claro ontem no evento e hoje é que a indústria, ou seja, a iniciativa privada, tem uma capacidade muito grande de ser protagonista nesse tipo de entendimento, porque as fronteiras da indústria não são políticas, mas elas são atrás da econômica, e elas têm um fator cultural muito forte nisso. O livro de hoje é uma intenção de apresentar algumas práticas que levam, alguns trabalhos concretos que levam ou que buscam de maneira bastante intensa esse entendimento. Então, novamente, eu queria agradecer a CNI e a EBX pela oportunidade que nos deram de aplicar essa metodologia em campo, ou seja, de praticar isso, a CNI por acreditar nessa metodologia, e aos companheiros por realizar isso, a toda a equipe do IBIO que está aqui presente, os diretores, a equipe de comunicação, enfim, todo mundo que está aqui presente. Muito obrigado. Neste momento, o Sr. Erling Lorentzen, chairman do IBIO, faz a entrega de um exemplar da obra, simbolizando assim o lançamento do livro Gestão Integrada do Território. E enquanto eles fazem a fotografia oficial deste lançamento, nós gostaríamos de avisar a todos que, após a próxima sessão, serão todos convidados para um coquetel a ser servido no foyer e esperamos a adesão de todos.